dizer que eu estou feliz, me sinto honrado. Eu costumo dizer que a minha oração é de jura que o Senhor me disse toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que nessa noite sou de valor de novo para eu representar e trabalhar com o pastor, né? Falou que é uma honra estar aqui. Eu falei isso para ele quando o Eduardo me mandou mensagem falando: você que vai vir aqui hoje, né? Fiquei todo arrepiado, irmão. Fiquei todo arrepiado. Só está dor de barriga, meu Deus do céu. Parece que eu vou para a igreja, parece que vai ser a primeira vez. Isso é bom. É ruim quando a gente se acostuma. A gente já começa a pregar de qualquer jeito, já não estuda como deve estudar, e nem se dedicar como se deve dedicar. Então é bom quando é tudo como é na primeira vez. Então hoje nós vamos como fosse na primeira vez. A melhor glória, a melhor alegria, o importante é o nome do Senhor ser glorificado. E a gente já vai aqui justificar a ausência da minha esposa. Desde a festa das irmãs, que foi que eu estava recebendo os irmãos de máscara lá, que eu já estava ficando doente. Fiquei umas 2 semanas doente. Quando eu estava melhorando, meu filho ficou doente. Agora ele está melhorando, mas já está ruim. Aí ela preferiu ficar lá com ele, como ele está melhorando, e ela não está muito bem, por isso que eu estou só hoje, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Cris. Sempre uma honra adorar a Deus com vocês. Como eu disse para ele, eu só vim uma vez aqui nessa igreja. Então, tudo aqui é novo para mim. Mas nós estamos só em pontos diferentes, mas a mesma casa. Lucas 1,37. Hoje é um culto de ceia. Poderia falar da ressurreição. Vamos pincelar um pouco isso, mas eu estou com um texto aqui na minha oração, então vamos falar sobre ele. Vou ler Lucas capítulo 1, versículo de número 37, bem conhecido, diz assim: porque para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém? Amém. Vou ler Isaías capítulo 9, seu versículo de número 6, e alguém, se puder já localizar, Lucas capítulo 24, para nós lermos sempre. Isaías capítulo 9, e o versículo 6 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Lucas capítulo 24, versículo de número 5, a parte D, e o 6, a parte A. Vai dizer assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. Meus irmãos, nós olhamos para o livro de Lucas, ou melhor dizendo, quando nós olhamos para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que os 3 primeiros Evangelhos é conhecido como sinónimos, pela semelhança das suas escritas, mas Mateus direciona para um povo, Marcos para outro e Lucas para outro. Lucas, ele se direciona mais aos gentios, abrangendo todo o povo. Lucas, ele não se preocupa tanto em apresentar um Jesus para somente judeus, somente para os hebreus ali. Lucas, ele quer apresentar o Messias como um salvador de toda a humanidade. Lucas, ele começa dizendo que ele escreve minuciosamente. O que isso quer dizer? Ele se aprofundou para poder escrever tudo o que ele escreveu. E a história começa no livro de Lucas
falando do homem que também seria um filho. E a Bíblia diz que o nome desse filho, eu só vou resumir aqui para nós entrar na mensagem, vocês já conhecem, seria chamado João. Deus havia feito uma promessa para sua esposa Isabel, só que ela era estéril e de idade avançada. Porque a Bíblia diz que Deus fala que vai dar um filho a Isabel, e o nome dele seria chamado João. Quando passa o capítulo 1 desses versículos que está introduzindo a história de João, a Bíblia diz que um anjo vem para falar com Maria. Maria era uma mulher ainda virgem, esposa de José, e a Bíblia diz que o anjo vem para ter com ela, para falar com ela. A Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo vem e dá a paz a Maria, Maria percebe que é uma forma diferente, e ela começa a dialogar com o anjo. É interessante que, enquanto ela está dialogando, no final do seu diálogo, a Bíblia diz que ela pergunta: e como será isso? Isso que ela daria luz a um filho? Porque ela começa a questionar: como eu vou dar luz a um filho se eu ainda sou virgem? E o anjo começa a explicar a Maria como seria. O Espírito o envolvia e o Espírito habitaria nela, para que ela desse a luz a um menino que se chamaria Jesus. A Bíblia diz que quando o anjo está falando com Maria, a Bíblia diz que o anjo para e diz para Maria que a prima dela, Isabel, daria luz a um filho, e já estava gestante de 6 meses. E quando ele termina de falar isso, ele falou que o versículo 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, irmãos, que quando Deus ele faz uma promessa, quando Deus ele fala que vai fazer algo, ele vai fazer. Porque a Bíblia vai dizer em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele faz a promessa, é porque ele vai cumprir a promessa. Quando Deus fala eu vou fazer, Deus vai fazer. Quando Deus diz eu vou levantar, é porque Deus vai levantar. Quando Deus diz eu vou usar, é porque Deus vai usar. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. O homem fala e talvez não cumpre. O homem fala e talvez esquece. O homem fala e talvez ele, ao decorrer das coisas, das preocupações, ele esquece aquilo que prometeu. Mas pode passar um tempo, dias, meses, anos, décadas, mas Deus ele vai cumprir, porque aquilo que ele fala, ele se responsabiliza de cumprir na minha e na tua vida. A Bíblia diz: pode passar o céu, pode até passar a terra, mas a minha palavra jamais passará. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Porque eu leio o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque Isaías é conhecido como profeta messiânico. Porque Isaías foi um dos profetas que mais pregou a respeito do Messias. Isso é tão interessante que há tempos atrás Isaías já profetizava. Isso é tão verdade que Isaías capítulo 53, Isaías vai trazer uma mensagem poderosa a respeito do Messias, dizendo: porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus era um santo que não precisava carregar a cruz, não precisava ser chicoteado, não precisava ser acusado, mas por causa de mim e de você, ele veio cumprir o propósito. Para quê? Para que nós tivemos a esperança, para que nós tivemos a redenção, para que nós tivemos a oportunidade de um dia também morar no céu. Aleluia. Isaías já profetizava
que ele viria. A Bíblia diz, irmão, isso é tão lindo que após o homem vir falar com Maria, profetizar para Maria, explicar para Maria e contar sobre Isabel, a Bíblia diz que Maria vai visitar Isabel. Isso é tão interessante que, para você ver que toda a promessa, ela vem do ventre, Deus ele já começa a operar no ventre. A Bíblia diz que quando Maria e Isabel se encontram, os meninos no ventre já começou a se identificar. Aleluia. João Batista na barriga de Isabel já começou a dar lugar lá dentro. Jesus na barriga ali já profetizado por Maria, já começou a dar lugar lá dentro. Por quê? Porque havia uma promessa sobre aquelas vidas. Isso é tão interessante que a promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que João Batista nasceu. João Batista ele cresce. E as profecias de Isaías começam a se cumprir. O menino cresce, começa a pregar o Evangelho. E eu acho interessante que João Batista cresceu. O menino foi ensinado, foi doutrinado e começa a pregar. A mensagem de João é mais interessante porque João não profetiza que vai dar casa, João não profetiza que vai dar riqueza, João não profetiza o evangelho fácil. João vai no deserto onde ninguém está. João começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o que Isaías está fazendo? Isaías está cumprindo a promessa, onde Isaías disse: no deserto irá um homem que irá pregar, abrindo-se um caminho para quê? Para aquele que está chegando, não merecerá. O conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus Cristo vai nascer. A Bíblia diz que o tempo passa, Jesus cresceu, o menino foi ensinado, João está pregando, o menino está crescendo, João está pregando, o menino está crescendo. A Bíblia diz que com 12 anos, o menino é apresentado, Jesus, ele aparece na história. A Bíblia diz que ele está indo no templo para a festa com Maria e José. A Bíblia diz que eles vão para a festa está rolando, a festa acaba, Maria volta, José volta, mas o menino fica. O tempo passou, Maria e José deu conta: cadê o menino? Cadê Jesus? Nós esquecemos o nosso filho. Eles voltam atrás de Jesus. A Bíblia diz que quando eles voltam para ver o menino, bate numa casa, o menino não está, bate na outra casa, o menino não está, mas quando ele chega no tempo, aleluia, o menino de 12 anos está de pé, e os portões da lei estão ouvindo dizer: meu Deus, que menino é esse? Esse é o menino da promessa, esse é o menino da promessa. Então eu quero dizer, não importa a idade, criança, não importa a idade, jovem, a promessa que Deus fez, ele vai cumprir, aleluia. O menino cresceu, só que de 12 anos a 30 anos a Bíblia não relata sobre Jesus. A Bíblia não fala nada. Só que o tempo passou e aos 30 o menino se apresenta. E quando o menino que cresceu se apresenta, a Bíblia diz que o inimigo atenta Jesus. Só que Jesus tinha palavra. Jesus tinha palavra. E a Bíblia diz que no deserto, com a palavra, Jesus bota o inimigo para correr. Jesus vai ser batizado. E a Bíblia diz que, enquanto João pregava, João dizia: eu batizo com águas, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e fogo. A Bíblia diz que aquele que viria chegou para ser batizado. E quando ele chegou
ele falou para ele: culpa-se, porque está escrito. A Bíblia diz que Jesus desceu as águas, rapidamente levanta, e o Senhor lá do céu bradou: eis o meu filho amado, em que eu me comprazo. Ou em outra tradução, em que eu tenho prazer. A Bíblia diz que ainda Jesus está tranquilo, João está pregando, só que o tempo está chegando de Jesus pregar. E a Bíblia diz que João Batista, por ter suas mensagens duras e verdadeiras, e aqui eu abro um parênteses, porque hoje em dia ninguém quer pregar mensagens duras. É difícil nós ver mensagem cristocêntrica, mensagens da cruz, mensagens de arrependimento. Por quê? Porque são mensagens que nos confrontam e não nos confortam. Mensagem de cruz não abre agenda, fecha agenda. Mensagem de arrependimento não te traz fama, te traz reputação. E é por isso que muita gente não quer pregar. Mas eu fico feliz que João capítulo 4, versículo 23 vai dizer: mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu estou querendo dizer que os verdadeiros ainda existem. Ainda tem aqueles que não se importam com a agenda, não se importam com fama, mas estão preocupados com palavra, com arrependimento, com almas, com transformação. Eu fico feliz porque independente como está o mundo, com as dificuldades, com as perseguições, com os levantes, ainda tem aqueles que é verdadeiros, que tem essência, que manda a glória a Deus misturado com aleluia, que levanta a mão, que dá glória, que não se importa com fama, se vai bagunçar o terno, se vai bagunçar a maquiagem ou o cabelo, não importa qual seja, ele continua na essência de adorador. Aleluia. Jesus começa a pregar. Quando Jesus começa a pregar, a Bíblia diz que em certo momento João, já preso por ter dado uma mensagem dura, João foi preso, e a Bíblia diz que Jesus inicia o seu ministério. Nós conhecemos. Jesus pregava, alma se arrependia, pessoas eram curadas, vidas foram transformadas. Mas num certo momento, mesmo João, com todo o conhecimento, com toda a unção, João, quando os seus discípulos iam até Jesus, porque ele queria ter certeza que era o Messias. E a resposta de Jesus é: diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são curados. Quando João recebe aquela notícia, João se alegra, porque a promessa estava a se cumprir. João sai de cena, mas cumpriu o seu propósito. Agora entra Jesus, e o mais lindo é que a mensagem de Jesus também não era fama, não era riqueza, não era exaltação. Assim como João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando começou a pregar, pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar, todos conhecem. Jesus, quando passa a transformação, Jesus prega, os coxos são curados, os leprosos são curados, os cegos enxergam, os mortos são ressuscitados. Isso é tão lindo sobre morte, por quê? Porque Jesus depara com algumas mortes no seu caminho. Jesus, ele se depara com uma morte de um menino, filha de uma viúva, e essa morte já havia acontecido. A Bíblia diz que de um lado vem um cortejo fúnebre e de um outro vem um cortejo de vida. De um lado vem uma mulher desacreditada, uma mulher que já não tinha esperança, que a única esperança que ela tinha estava sobre um esquife, estava
Do outro lado está vindo um homem que tem a resposta, que tem a cura, que tem a transformação, que está com o privilégio de ouvir. De um lado a morte está vindo, do outro lado a vida está vindo. Isso é tão lindo. Por quê? Porque quando nós deparamos com a morte, nós ficamos tristes, nós ficamos cautelosos com o que vai falar. Por quê? Porque quando alguém morre, irmão, o que nós vai falar para o parente? Nós não temos o que falar, porque nós não temos o poder que ele tinha. A gente procura confortar, falar uma mensagem de conforto, só que ele não. Enquanto todo mundo vem chorando, o povo vem com um caixão, com um menino dentro, do outro lado está vindo um homem que carregava com ele uma presença diferenciada, uma unção diferenciada. A mulher vem ali com o seu filho cortejo. Jesus está vindo aqui com o seu cortejo. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra ela, a palavra de Jesus é: por que choras, mulher? Aleluia, por que choras? Jesus está perguntando: por que choras? Aleluia. Jesus podia dizer isso para ela, por quê? Porque ele tinha nas suas mãos a resposta dela. E quando a mulher chorava, Jesus perguntava: por que choras? Jesus sabia porque ela chorava, Jesus sabia da necessidade, mas Jesus queria ouvir da boca dela: por que choras, mulher? A mulher responde para ele, só que a Bíblia diz que Jesus vem, toca-se o esquife, e quando Jesus toca, o menino que estava morto volta-se à vida. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Ele já estava morto, ele já estava no caixão, tudo já estava feito, já tinham chorado, já tinha preparado o corpo, os olhos já tinham parado, o coração tinha parado de bater, mas Jesus chegou e tocou o esquife, Jesus tocou o caixão e o menino voltou à vida. Sabe o que é interessante, irmão? Quando ele toca, tudo que tinha parado teve que voltar a funcionar. O sangue voltar a sangue, o sangue voltar a veias, artérias, os olhos funcionaram novamente, tudo voltou ao normal. A esperança daquela mulher chegou no momento em que parecia que já tinha acabado. A Bíblia diz que Jesus teve encontro com outra morte. Jesus vai até a casa de um homem chamado Lázaro. Todo mundo dizia: olha, seu amigo está doente, seu amigo está doente, vai até Lázaro. Só que a Bíblia diz que Jesus falou: pode ir, que não é para a morte. Passa-se um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e nada de Jesus. A Bíblia diz que no 4º dia, Jesus chega. Quando Jesus chega, Marta chega até ele, Maria chega até ele e fala: cadê o Senhor aqui antes? Ele já não está mais aqui. Só que Jesus não fala: cadê o morto? Aonde colocou o morto? Jesus pergunta: aonde que está Lázaro? Aonde que está Lázaro? Fala: mas já vede, já se passou de muitos dias. Jesus fala: aonde que está Lázaro? E leva até Lázaro. Por quê? Porque Jesus nunca teve ele como morto. Jesus nunca tratou Lázaro como morto. O que Jesus disse não é para a morte. E quando todo mundo tinha dado como morto, Jesus ainda estava como vivo. E a Bíblia diz que ele não chega no 3º, por quê? Porque segundo alguns dizem, no costume judaico, até o 3º dia haveria uma possibilidade de ressurreição. Só que Jesus quebrou o protocolo. Porque se Jesus chegar no 3º dia, ia ser como qualquer outro. Cumpriu-se que a gente já sabia. Até o 3º dia, ele poderia ressuscitar. Só que Jesus chegou no quarto e me falou: aonde está Lázaro? Me leva até Lázaro. E quando Jesus chega, ele fala: tira-se a pedra. E Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai. E por que ele fala Lázaro? Porque imagina se ele fala morto, tanto que ia levantar. Então ele chamou pelo nome: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Os olhos também dele voltou em funcionamento. Lázaro saiu. Por quê? Porque ele chegou na hora certa. Para todo mundo até o 3º dia podia ressuscitar.
que Ele vai ressuscitar, aleluia. Não é no meu e no seu dia, irmão. Jesus vai chegar na hora certa, no momento exato, para cumprir o que Ele quer nas nossas vidas. Jesus me dá com essas mãos. A Bíblia diz que Ele faz muitas coisas, tantas coisas, que João vai escrever no final do seu Evangelho. E Ele fez tantas coisas, que se nós fôssemos relatar, não caberia de si um livro. Jesus cumprisse tudo isso. Só que a Bíblia diz que é chegado o tempo. É chegado o tempo de Jesus. E Jesus, todos nós conhecemos, face à última ceia, o traidor vai fazer o trabalho que devia ter feito. Jesus sobe para o monte. E enquanto está no monte, o traidor chega com os soldados, prende Jesus. Jesus ele é levado a 6 tribunais. Alguns tribunais errados e outros corretos. É muito tempo para falar, mas na outra oportunidade a gente fala. Jesus é passado por tribunais errados, que não deveria ter acontecido, por tribunais corretos, porque de toda forma eles procuravam um motivo para culpar Jesus, mas eles não tinham. Mas o propósito foi cumprido. Depois de jogar para diversos homens, parou-se na mão de Pilatos, e mesmo Pilatos, não querendo condenar, o povo quis condenar Jesus. Jesus foi condenado, Jesus foi açoitado, cavaram de Jesus, colocaram sobre ele uma cruz, e mandou ele carregar a sua própria cruz. Levantaram-se ele na cruz, cuspiram-se nele, riam dele, disseram para ele: se você é rei dos judeus, por que você não desce daí? Jesus poderia ter falado diversas coisas, mas é aquilo que Jesus mesmo na cruz, depois de toda a humilhação, Ele olhou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Jesus, ele passou por tudo, foi colocado na sepultura, só que ao terceiro dia, enquanto ela chega e olha, Jesus não está mais lá. Talvez você já ouviu isso aqui, quando vão ao túmulo de Buda, está escrito: Buda foi crucificado aqui, está aqui. Quando vão de Maomé, está escrito lá: Maomé está lá. Mas quando vai de Jesus, está escrito como a gente leu: Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou. Ele vive. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Aquilo que nós merecia, Ele levou sobre Ele, e é por causa dele que nós temos uma esperança, porque Ele está vivo, e deixou-se uma promessa: eu voltarei para buscar a minha igreja. E sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você já tenha ouvido, tem muita gente que está dizendo: Ele vai retornar em breve. Quem é você, Deus? Ele vai
conheci. Homem esse que era poliglota, advogado, político, entre outras qualificações. Em uma certa reunião, esse homem se levanta diante de diversos doutores e diz assim: olha, eu estava estudando a língua portuguesa e encontrei alguns erros na língua portuguesa. Diante de tantos doutores, ele é aplaudido e exaltado. Só que quando termina, esse homem se levanta e diz: agora eu vou estudar a Bíblia para encontrar os erros que há nela. O tempo passou. Esse homem tem por nome Rui Barbosa. Esse homem, passado-se o tempo, chegou numa outra reunião e, achando que todos esqueceram, um dos homens se levanta e pergunta: Senhor Rui Barbosa, você estudou a Bíblia e encontrou os erros que há nela? Ele, cabisbaixo e não exaltado como antes, olha diante do povo e diz assim: eu estudei e eu encontrei os erros, mas nenhum deles estava nela, todos eles estavam em mim. O tempo passou, esse homem, passado-se o tempo, o povo foi na sua biblioteca em São Paulo, e quando eles chegam na biblioteca, alguns olham diversos livros e percebem que é um livro destacado e pergunta: Senhor Rui Barbosa, que livro é aquele de capa preta que o senhor deixou destacado? Ele olha para o rapaz e pergunta: depende. Mas depende do quê? Depende da sua necessidade. Se você está doente, ele é a cura. Se você está triste, ele é a alegria. Se você está fraco, ele é a força. Se você está desanimado, ele é o ânimo. Se você acha que não é ninguém, ele é na sua vida. Se está angustiado, ele é quem traz consolo. Se você acha que a voz está para vir, ele é a vida. Depende de que você precisa. Ele é a resposta para a tua necessidade. Eu não sei se você vai buscar aqui nessa noite, mas se você está triste, ele é a alegria. Se você está desanimado, ele é o ânimo. Se você está desacreditado, ele é quem acredita em você. Se você é aquele que talvez acha que não tem mais jeito, ele é o jeito com a sua situação. Se a porta está fechada, esse livro é o que abre a porta. Se está angustiado, ele tira a angústia. Se está parado, é ele que faz movimentar. Se está desacreditado no céu, ele traz o céu até você. Esse livro é aquilo que você precisa, aleluia. E nesse dia ele lançou a seguinte frase: este é um livro onde grandes baleias se perdem num grande oceano. Porque às vezes a gente acha que é grande, mas quando a gente mergulha nele, irmãos, a gente percebe que nós não somos nada. Se nós estamos aqui, é por causa dele, por misericórdia dele. Eu falo isso com muita consciência, irmão, porque se não fosse a graça e a misericórdia dele hoje, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Amém? Agradecendo a oportunidade da Você pode dizer amém? Mais uma vez. Outra vez. Deus te abençoe cada dia mais. E Deus continue abençoando cada dia mais. O Júlio é meu primo. Ele foi ligeiro. Ele foi lá casar com a minha prima. Ficou lá na família, como que ele não queria nada. E está aí hoje, fazendo a obra do Senhor. E eu sou responsável das orações do Júlio também. Muitas vezes o Júlio me encontrou. Quantas vezes eu cheguei na porta da igreja do Horizonte, eu tenho fotos aqui comigo, e eu olhava dentro e vi o Júlio pregando. E quem estava ali dentro pregando era o Júlio. E eu parado na frente, tirava uma foto, e ficava ali uns minutinhos ouvindo, os irmãos me chamavam. Não, hoje não, hoje não. E meu primo estava ali, fazendo o ídolo do Senhor. Só que o Senhor, ele nos trouxe.
de mim e por causa de você. A palavra foi dita, ele não precisava. Ele precisava. Mas por causa de nós. Para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje nós tivéssemos a honra de participar do teu corpo e do teu sangue. Por enquanto está aqui um pãozinho e um suco. Mas daqui a pouco ele será consagrado. E se torna o corpo e o sangue de Cristo. Aonde te traz vida. E aonde te traz morte também. Porque a palavra vai ser lida aqui. E ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém? Já como Moisés vai estar lendo a palavra, nós estamos ali lavando as mãos.